Olá, pessoal do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que estão acompanhando essa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por permitir a nossa entrada aonde quer que você esteja. Eu sou o professor Andrew e junto comigo temos a Jéssica, nossa intérprete de Libras. Olá, Jéssica. E juntos vamos levar até você um pouquinho da geografia. Vamos discutir alguns conceitos que são fundamentais para a geografia. E para isso eu já apresento para você os objetivos aí na sua tela. Olha lá, ó. Nós vamos caracterizar a globalização e também analisar os tipos de meios de comunicação e sua influência no mundo global. Então a gente vai definir o que é globalização, como que a gente percebe essa globalização no nosso cotidiano e também vamos falar sobre os meios de comunicação e como eles interferem e como eles influenciam no mundo globalizado. E olha só a nossa reflexão inicial. A gente já começa pensando um pouquinho aqui sobre qual é a importância dos meios de comunicação para a sociedade atual. Afinal de contas, os diferentes meios de comunicação, eles são importantes para a nossa sociedade? Pense em algumas situações do seu cotidiano onde os meios de comunicação são importantes. Imagine você tendo acesso à televisão, tendo acesso à internet, ou ainda você vivendo num local onde você não dispõe de acesso à internet, não dispõe de acesso à televisão. A forma com que isso vai influenciar na sua vida e também na vida das pessoas. Mas também é importante que você perceba que internet, televisão, os exemplos que eu trouxe para você aqui, não se tratam dos únicos meios de comunicação que temos hoje. E também não são os únicos meios que existiram na história. A gente vai conhecer um pouco mais sobre os meios de comunicação ao longo da nossa aula. Mas antes confere aqui na tela que globalização é um processo de ausência ou redução de barreiras sociais, políticas e econômicas entre os países. Então, quando estamos falando de globalização, nós estamos falando do quê? Dessa redução das barreiras. E observe que essa imagem aqui mostra para você justamente o quê? Essa interligação das pessoas, essa possibilidade das pessoas se conectarem. E não apenas as pessoas, mas também as empresas, os governos, nós temos uma grande possibilidade de interligação, conforme você pode ver aqui, ó. E a globalização, como temos hoje, só se tornou possível com os avanços da revolução técnico-científico-informacional iniciada na década de 70. Então foi apenas a partir da década de 70, quando a revolução técnico-científico-informacional, aquela que se caracterizou pelas mudanças nos meios de comunicação e na facilidade e na possibilidade de uma circulação mais eficiente das informações, apenas nesse momento é que nós percebemos essa grande mudança. Até mesmo o termo revolução técnico-científico-informacional refere-se a um marco, a um momento de grande mudança. Sempre que estamos utilizando a palavra revolução, nós estamos falando de algum momento na história onde alguma mudança significativa ocorreu e essa mudança resultando em transformações em toda a sociedade. E olha a imagem aqui, ó, que mostra para você o que? Justamente essa circulação de novo, essas conexões entre diferentes partes do nosso planeta, do nosso país, fazendo com que todas as pessoas estejam conectadas, estejam próximas entre si. E as redes de comunicação, elas são um elemento essencial para o desenvolvimento da globalização. São essas redes de comunicação, essas redes que permitem a circulação constante de pessoas, serviços, mercadorias, que vão possibilitar esses fluxos, é que vão ser de fundamental importância para a globalização. E agora a nossa primeira atividade vai aparecer na tela para você. Pegue seu caderno e vamos respondê-la juntos. Sabendo da importância dos fluxos no mundo globalizado, descreva a importância dos meios de comunicação para a efetivação desses fluxos. Então, conforme a gente sabe, os fluxos ocorrem de maneira bastante intensa no mundo globalizado, como os meios de comunicação eles facilitam esses fluxos nesse mundo globalizado. O reloginho vai aparecer aqui na tela e nós estamos esperando você.
Muito bem, vamos conferir se aquilo que você colocou no seu caderno, se a ideia central condiz com o que eu vou apresentar aqui para você. Mas antes de eu apresentar a resposta aqui para você, só quero te dizer que, se não estiver exatamente igual, não tem problema. Não arranque a folha, não saia apagando tudo que você colocou aí. É importante esse processo para a apropriação do conhecimento. Agora olha aqui na tela a resposta. Os fluxos de informações, capitais, mercadorias ocorrem de forma eficiente quando utilizamos os meios de comunicação e informação, cuja modernização acelerou a circulação de informações, produtos e reduziu as barreiras geográficas. E o sistema capitalista também se aproveitou dos meios de comunicação para incentivar o consumo. Então, a importância dos meios de comunicação e da sua eficácia e da sua importância para essa circulação de informações. E lembrando também que no mundo globalizado, que predomina o sistema capitalista, o objetivo é a acumulação de riquezas. Para tanto, as empresas desenvolvem estratégias para incentivar o consumo e aumentarem o seu lucro. Agora que a gente já caracterizou a globalização, vamos ver um pouquinho mais sobre os meios de comunicação. Olha aqui na tela, ó. Sociedade de informação. No mundo globalizado, a informação tem um papel fundamental, pois possibilita a produção de riqueza e controle social. Olha só a importância da informação. O fato de determos o conhecimento nos possibilita o controle sobre uma série de instrumentos da nossa sociedade. Se eu tenho acesso às informações e dependendo da forma com que eu disponibilizo essa informação para as pessoas, de acordo com os meus interesses, nós vamos ter aí um controle social da informação. Então, ela é muito importante. E essa informação, ela também pode gerar riquezas. E essas riquezas podem ser produzidas de várias maneiras. Pensa num exemplo. Você já deve ter ouvido aí a possibilidade de você realizar cursos, aonde os cursos que você realiza contam com plataformas à distância. Porém, para que você possa ter acesso a essas plataformas, é necessário que você realize pagamentos periódicos, sejam eles mensais, quinzenais ou pelo período da vigência daquele curso. A partir do momento que você faz o pagamento para aquela empresa, ela disponibiliza para você o acesso ao material. Então você está comprando aquele conhecimento, você está comprando aquela informação. Mas também é possível de se pensar que as informações, a detenção da informação e do conhecimento possibilita mudanças no meio de produção, trazendo avanços tecnológicos e fazendo assim com que as empresas possam dispor de um acúmulo maior de capital, ou até mesmo as pessoas, pois é comprovado que quanto maior for o nível de instrução dessas pessoas, maiores são as possibilidades dessas pessoas obterem maiores salários dentro da sociedade capitalista. Então, perceba a importância da informação, do conhecimento e do controle dessas informações. Confere aqui na tela que, para o avanço da sociedade, o acesso às tecnologias de informação e comunicação devem ser universalizados, pois são instrumentos indispensáveis para a comunicação, para as comunicações pessoais, de trabalho, de lazer, além de gerar riquezas. Que os meios de comunicação devem ser universalizados. Não significa que eles são universalizados. Eles devem ser. Os estados, os países, os governos devem desenvolver estratégias a fim de possibilitar um acesso mais efetivo aos meios de comunicação e informação, para que assim a sociedade, as pessoas possam dispor do acesso à informação e ao conhecimento. A imagem que você vê do lado direito da sua tela mostra para você justamente ali a conexão de internet por meio de fibra ótica. Essa imagem, ela tenta fazer essa referência para que você perceba a importância também da internet na circulação das informações. E já que a gente falou de internet, é importante a gente definir o que é a internet. Olha aqui na tela, ó, que a internet é uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário o acesso a diversas informações. Por isso é chamado de rede mundial de computadores e possibilita a circulação virtual das informações, dos capitais,
E quando a gente fala nisso, a gente tem que saber que a internet não dispõe de um controle central. A internet ela é composta por todos os computadores, todos os equipamentos de comunicação que estão interligados entre si. Então, uma televisão do tipo Smart TV, que possibilita o acesso à internet, quando ela está conectada a uma rede, ela está interligada a todos esses computadores do mundo inteiro, por meio de várias pontes, por meio de vários servidores. Mas existe toda essa interconexão. Da mesma forma que quando você está com o seu celular na sua mão e você está conectado a uma rede de internet, você também está conectado a toda essa rede mundial de computadores. Olha aqui também que a fibra óptica é composto por um material dielétrico. E esse material dielétrico, a fibra óptica, ela tem uma característica muito peculiar, que ela não está sujeita às interferências das ondas eletromagnéticas. Então ela pode estar perto de alguma fonte emissora de ondas eletromagnéticas, como cabos elétricos que dispõem de transmissão de eletricidade, ou outros meios que emitem radiação eletromagnética, porém, a fibra óptica ela não está sujeita às interferências dessas ondas, diferente dos cabos metalizados, aqueles cabos que têm na sua alma cobre e que são revestidos de plástico. Então a fibra óptica ela tem essa característica e ela possibilita uma comunicação mais eficiente. Não é todo mundo, não são todas as áreas do nosso planeta que dispõem dessa conexão de fibra óptica, mas as áreas que dispõem dela, elas vão ter acesso de forma mais eficaz às informações do nosso mundo. Confere aqui na tela que, além da fibra óptica, nós temos também os satélites artificiais, que são esses equipamentos que nós lançamos na órbita terrestre e que são responsáveis por receber informações de algum lugar, vão transmitir aqui, ó, nós temos o emissor, que vai emitir essa informação para o satélite e o satélite vai redistribuir isso para as residências. Neste exemplo desta ilustração, mostrando o sistema de TV por assinatura via satélite. Mas também podemos utilizar de várias outras maneiras. Podemos utilizar isso para transmissão de informações entre as áreas que não são atendidas pelas redes de fibra óptica, pelos cabos metalizados, os lugares mais distantes aí da superfície do nosso planeta, além de ser utilizado muito para a transmissão de eventos esportivos que ocorrem em diferentes partes do nosso planeta. E agora a nossa segunda atividade na tela. Pega teu caderno, caneta e vamos realizá-la. Confere aí na tela, ó. A década de 90 ficou conhecida como o boom da internet, pois foi quando ela se popularizou pelo mundo, com o surgimento de novos browsers ou navegadores, o aumento do número de usuários e novos materiais que tornaram mais eficientes a comunicação. Descreva a importância dos satélites e da fibra óptica. Descreva aí qual é a importância desses satélites e qual é a importância da fibra óptica para a comunicação global. O tempo está na tela e nós estamos aguardando você.
Muito bem. O que você colocou aí no seu caderno? É importante que você realize essas atividades a hora que o tempo fica aparecendo na tela aí para você. Olha a resposta aqui para você, ó. A substituição dos cabos de cobre por fibra óptica possibilitou uma circulação mais rápida e eficiente das informações. Já os satélites, eles são capazes de ligar os pontos mais distantes do nosso planeta sem a necessidade de cabos. Então, a gente tem a fibra óptica como sendo fundamental para a comunicação, de forma rápida e eficiente, mas nem todos os lugares são atendidos por ela. Já os lugares que não são atendidos por ela podem ser atendidos pelos sistemas de satélite. E agora aqui na tela a gente vai falar para você sobre os meios de comunicação. O que são esses meios de comunicação? São ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Estes veículos têm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação das informações. A gente percebe que os meios de comunicação, eles vêm tendo uma evolução significativa. A gente pode pensar em alguns exemplos. Na década de 30, década de 40, quando as pessoas queriam se comunicar umas com as outras, o principal meio utilizado eram as correspondências escritas. Utilizava-se o correio para o envio dessas correspondências e o tempo necessário para que essa correspondência saísse e chegasse até o seu destino estava diretamente relacionado à distância geográfica entre esses dois lugares. Se fossem lugares próximos, essa carta demoraria menos tempo. Agora, se fosse uma correspondência para ser enviada para outro continente, esse tempo poderia chegar a semanas até que a pessoa recebesse essa carta. Nesse exemplo que eu trouxe para você, você consegue perceber a demora da circulação de informações. E se a gente fizer um comparativo com os dias de hoje, por meio das ferramentas de comunicação disponíveis hoje, sejam as redes sociais, sejam os mensageiros eletrônicos por meio de e-mails, a gente tem uma circulação dessas informações praticamente em tempo real. E isso torna a comunicação muito mais eficiente. Veja você, de repente, quando você envia uma mensagem para uma pessoa por meio desses aplicativos de mensagem, que essa mensagem ela chega para outra pessoa e você já fica naquela ansiedade que a pessoa já te responda. Agora imagine em 1940 que você enviava uma correspondência e você tinha que esperar essa correspondência chegar, você tinha que esperar a pessoa receber a correspondência e remeter uma resposta de volta para você. O quanto tempo isso demorava. Agora acompanhe aqui na tela que os meios de comunicação, quando utilizam meios para alcançar um número grande de pessoas simultaneamente, eles são chamados de meios de comunicação de massa. E quando eu estou falando dos meios de comunicação de massa, eu estou falando justamente do rádio, da televisão, da internet, de todas as ferramentas que se comunicam com um número grande de pessoas. Quando a gente fala em televisão, nós temos o quê? Milhões de domicílios que têm acesso à televisão. A televisão no Brasil, segundo dados do censo do IBGE, ela está presente em mais de 90% dos domicílios brasileiros. Então, mais de 90% das residências brasileiras dispõem de acesso à televisão, dispõem de acesso a esse meio de comunicação de massa. E, juntamente com a televisão, chegam até essas pessoas informações do mundo inteiro de acordo com a programação disponível para aquela comunidade, para aquela família. Essa imagem aqui mostra para você justamente aqui alguns desses meios de comunicação de massa. Observe que a gente tem rádio, televisão, nós temos aqui um tablet, nós temos a imprensa, o jornal impresso, que atualmente vem perdendo espaço, mas também é uma ferramenta de comunicação muito importante. E agora que a gente já falou sobre tudo isso, nossa terceira atividade, confere lá na tela, ó. Os meios de comunicação de massa têm um papel fundamental para a cultura de massa e para a globalização. Cite 2 meios de comunicação de massa e suas principais características. Desses meios de comunicação de massa que você conhece, cite 2 ali e descreva algumas das suas características. O tempo vai aparecer aqui na tela e a Jéssica e eu estamos aguardando você.
Muito bem, confere aqui a resposta que eu vou apresentar para você, ó. Eu trouxe aqui, ó, o jornal impresso, que reúne as notícias do mundo inteiro, além de anúncios publicitários. Então é o meio impresso, é um dos meios muito utilizados na sociedade, mas atualmente ele vem perdendo espaço. Além do jornal impresso, o que eu coloquei aqui para você, ó? A televisão, que na sua grade de programação, levam até as casas das pessoas entretenimento, estilo de vida, tudo isso associado ao consumo. Pois dentro daquela programação, dentro daquele programa televisivo que chega até a residência da pessoa, com certeza anúncios publicitários estão ali de forma explícita nos intervalos do programa de entretenimento ou ainda implícitas dentro daquele programa. Quando, por exemplo, numa transmissão esportiva você se depara com várias placas publicitárias. Então, nessa nossa aula de hoje, nós falamos o quê? Acompanhe aqui na tela a nossa revisão, ó. Falamos sobre os meios de comunicação e sua importância para o mundo globalizado. Falamos um pouquinho da internet, da televisão e também dessa popularização e dessas transformações nos meios de comunicação. Quero muito agradecer a você por permitir a nossa entrada na sua casa ou aonde quer que você esteja. Agradecer ao trabalho da nossa intérprete de Libras, Jéssica. Muito obrigado e a todos um forte abraço e até a próxima aula.